Efésios 5:5 diz assim, ó, o fruto da luz é a obra do quê? Das trevas é o título. No versículo 5 diz, sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, em Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos do quê? Da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois o quê? Luz no Senhor. Andai como filho do quê? Da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, o quê? Reprovai. É isso? Reprovai. Vamos ler o versículo 11 novamente. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai. Ponto. Deixa eu explicar algo para você. Onde que está o maior erro de todos nós, seres humanos, em relação ao pecado? Quando a pessoa diz, a carne é fraca, querendo justificar seu pecado, mas a Bíblia diz que o Espírito é o quê? Forte. Quando a Bíblia diz que o homem é falho, sim, porque podemos inconscientemente pecar, ou podemos, por não vigiar, cair em tentação. Foi o que Jesus falou, vigiai, orai, para que não entre em tentação. Então, a gente pode vacilar e pecar. Mas onde está o erro? O erro está diante dos olhos de Deus em a pessoa não aborrecer o pecado, e sim aborrecer Deus. Porque entenda, há pessoas que, da maneira que ela fala sobre o seu pecado, ou seus erros cometidos, se percebe o sentimento que ela tem em relação àquele pecado. Há pessoas que não reprovam o pecado, não odeiam o pecado. Há quem veja o seu pecado, sua fraqueza, seus erros, como algo natural, como algo comum. E isso, aos olhos de Deus, mostra que aquela criatura não se arrependeu, ou que ela não reprova aquele erro, que no fundo, ela pensa que não é nada demais. Porque ela diz assim, mas o pastor não sabe da minha condição. Quer dizer, justificando o seu erro. O pastor não me entende. Mas quem disse que eu preciso entender para você obedecer a Deus? Seu compromisso não é comigo, é com Deus. E aí começa o erro. Aí começa uma sucessão de erros, pior do que o próprio pecado, que é tentar explicar o inexplicável, tentar aceitar o inaceitável. E aí a pessoa diz assim, mas eu toquei no dízimo porque eu precisei. O pastor não sabe da minha condição. Eu precisei, Deus me entende. Você que diz assim, Deus entende o pecado, tem uma outra palavra, depois eu dou a referência para você, que diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa,
mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressa para correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. Mas olha o que o ser humano chega a dizer: Deus entende. Meu Deus, pelo amor de Jesus, não diga isso. Deus nunca vai aceitar o pecado. Ele aceita o pecador, mas o pecador arrependido. Ele aceita o pecador arrependido, de coração aquebrantado, humilhado aos pés da cruz. Mas ele jamais vai aceitar que eu esteja aqui dentro e que eu seja cúmplice, conivente com as obras do quê? Das trevas. O pecado é as obras das... que eu seja cúmplice e que eu tente me justificar diante dele em relação àquele pecado. Quando Deus espera que eu abomine o pecado, que eu odeie o pecado, tal qual ele odeia. Veja que quando a pessoa nasce de Deus, porque esta desejou o Espírito Santo mais do que qualquer coisa na face da terra, quando a pessoa nasce de Deus, nasce do Espírito Santo, ela odeia o pecado. O pecado, quando entra, ou quando vem sobre ela, a tentação, né? É como uma comida estragada, que a pessoa come, quando bate no estômago, já vem aquela ânsia, e a pessoa vomita aquilo para fora, porque a natureza dela não aceita o que está estragado. Então assim é aquele que ama a Deus acima de todas as... ama a sua salvação, tem temor a Deus e deseja o Espírito Santo mais do que qualquer coisa. Quando vem alguém fazer fofoca, ela fala: por favor, não quero saber disso não. Quando o diabo oferece o pecado, ela já se desvia do... não, esse lugar aqui não vai me fazer bem, essa pessoa não vai me fazer bem. Quando o diabo tenta ela, mentira, está amarrado, eu não vou fazer isso. Ao adultério, a prostituição, a pornografia, o engano. Quando o diabo tenta fazer ela servir a Deus na base da carne, a pessoa, ela relaxa espiritualmente, ela não tem tempo de orar, de buscar. Quando vem aqueles pensamentos que ela já fez de tudo o que tinha que fazer, ela repreende e ela permanece no primeiro amor. Não, a minha vida, ela tem que ser desde o início. Eu tenho que estar ali aos pés de Jesus como Maria, eu tenho que ter minha oração diária, eu tenho que buscar na palavra, eu tenho que jejuar contra a minha carne, eu dependo dessa comunhão. Então, tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é favorável, tudo que é de Deus, isso ocupa a mente dela. Mas tudo que não presta, ela odeia, ela abomina. Não tem conversa, não tem conversa com o pecado, não tem acordo, não tem acordo com o pecado, não tem conversa com o pecado. Eu odeio o pecado, eu abomino o pecado. E em relação a ele, em relação ao pecado, eu sou radical, a ponto das pessoas até me achar arrogante, até me achar grosso, estúpido, porque em relação ao pecado é a minha alma, porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Existem pessoas lá fora e pessoas no nosso meio que tratam o pecado como se fosse algo natural e que faz até comentários malignos sobre o pecado. Não é tão mal assim não é bem desse jeito. Olha, senhor, senhora, eu respeito muito você, mas se você quer mergulhar no inferno, vá sozinho. Se você quer mergulhar no inferno, vá só. Não tente me levar não, que você está amarrado em nome de Jesus. Não venha falar para mim que a mentira não é bem assim. Não venha falar para mim que roubar Deus entende. Não venha falar para mim que viver uma vida ao avesso do que Deus quer, isso não é nada demais.
que Deus entende. Deus jamais vai entender o engano, Deus jamais vai entender a mentira, Deus jamais vai aceitar que eu fique dentro da casa dele em fraude. Está lá escrito, Salmo 107, 101, 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. E Deus não está falando isso para você, colocando um peso sobre você, porque o que pesa sobre você não é a palavra, o que pesa sobre você é o pecado. A palavra de Deus não pesa. Jesus disse, meu fardo é suave e leve. Quem dera eu ter vivido lá fora com o fardo de Jesus. Eu carregava era o fardo do capeta, porque o diabo não alivia para ninguém. O diabo bota o pé no pescoço. Ele domina a mente, presta atenção, domina a mente, domina o coração, humilha, perturba. Esse fardo aí, você não pode querer carregar. Agora, obedecer a Deus não é fardo. Servir aquele que morreu por mim não é fardo. Afinal, ele não carregou meus pecados. Ele não pagou o alto preço que ninguém aqui pagaria, porque ninguém aqui ofereceria seu filho por alguém. Ele pagou o alto preço entregando a própria vida. Então hoje eu tenho que reprovar. Você tem que reprovar as obras do quê? Não é tratá-la como se fosse algo normal. Ah, Deus me entende. Ah, não é bem assim. Lembra do que Jesus falou para aquela mulher adúltera? Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, não ficou ninguém, nem eu te condeno, né? Vai, e se não der, pula a cerca de novo. Ó, se não der, eu te entendo que você tem que ganhar teu pão e vira e mexe, tu tem que sair com algum homem. Eu entendo você. Pelo contrário, vai, mulher, não peca mais para não suceder coisa pior que isso. Porque a porta para o diabo é o pecado, gente. É a desobediência. Mas se eu não ver o pecado com repulsa, se eu não tiver raiva do pecado, se eu não odiar o pecado, se eu não reprovar ele, aos olhos de Deus já estou pecando. Em tratar aquilo como algo natural. Eu já ouvi da boca de pessoas, pastor, mas a palavra que eu ouço pregar na igreja é condenatória. Deus não está te condenando, Deus está te salvando. É porque quando você não reprova o pecado e você quer permanecer nele, aquilo que condena o que você gosta, para você é condenatório. Porque Deus jamais vai reprovar, Deus jamais vai aceitar o pecado. Ele reprova o pecado. Ele odeia o pecado. Mas ele ama o pecador, o arrependido, aquele que se entrega. Por isso que uma pessoa nessas condições não pode receber o Espírito Santo. Eu só recebo o Espírito Santo quando eu me arrependo e eu passo a odiar aquele pecado. E no trato ao pecado, eu sou radical. Não quero conversa. Eu não aceito esse tipo de coisa. Por quê? É a minha vida com Deus, gente. Quer que eu diga para você? Para você estragar algo é rapidinho. Mas para você construir uma vida com Deus, é oração. É resistência, é temor. É obediência. É lá fora você se policiar. É você viver ali, ó, em obediência a quem? Mas para tu estragar a tua vida é rapidinho. Por isso, chega alguém para mim e fala, poxa, o diabo quer minha alma de volta. Aí chega uma pessoa para mim e fala, não é bem assim. Pelo amor de Deus. Você está brincando com o que é sério. Você está brincando com coisa séria. Você está brincando com a minha alma. Quer brincar com a sua, vai em frente. Quer viver o inferno na terra e depois o lago do fogo no porvir? Vai em frente. Agora não venha falar para mim que não é bem desse jeito. Não venha falar para mim que Deus me entende. Não venha falar para mim, Deus compreende que a carne é fraca. Não venha não, pelo amor de Deus, você está amarrado em nome de Jesus. Não vem dizer para mim que o que é estragado eu tenho que comer. E mesmo sendo estragado, come aí. Tenta engolir isso aí, porque no fundo, não vai te fazer tão mal. Pelo amor de Deus. Isso vai me separar de Deus, vai me privar do Espírito de Deus, vai me condenar ao inferno, e você diz que não é tão mal assim. Não brinca com o que é sério, gente. Reprove as obras do quê? Das trevas. Quer que eu vá mais além? Se tu anda com uma pessoa
que trata o pecado como algo normal, sai de perto. Corta a amizade com essa pessoa. Desde a infância, é amigo, traz para Jesus. Se não quiser, corta. Boa tarde, bom dia, vai com Deus. Porque enquanto você tiver do teu lado alguém que não reprova, aprova as obras das trevas, tu vai estar um passo a fazer o que ele faz. Eu trabalho com pessoas incrédulas. Tem nada a ver. É óbvio que você vai ter que trabalhar com pessoas incrédulas. Eu convivo na minha família com pessoas incrédulas. Repito, não tem nada a ver. Uma coisa é você conviver por testemunho, outra coisa é você se envolver. É você se envolver. É óbvio que eu convivo. Eu sou humano, poxa, eu vou para a praia, eu vou no cinema, eu vou lá no churrasco, vou lá na festa. Amém? É testemunho. Agora, uma coisa é eu me envolver com as coisas do pecado. Então, em nome de Jesus, agora nós vamos confessar. E se você diz, pastor, eu não tenho dentro de mim esse temor, então tu vai dizer, Jesus, o Senhor falou comigo hoje, esse é o meu problema. Senhor, não reprova o pecado. Eu faço, depois eu peço perdão, mas eu torno a fazê-lo, porque eu não me arrependi dele. Porque na minha cabeça, Deus, eu não vejo algo tão mal nisso que eu faço, mas eu sei que isso que eu faço me separa de Ti. Deus, me ajuda a criar nojo, ojeriza, repúdio das coisas erradas. Põe em mim o Teu Espírito. Davi fez essa oração. Põe em mim o Teu temor. Dai-me um coração puro. Amém? Se você não fizer isso, Deus não vai poder mudar o que está aí dentro. Mas se você quer mudar, fique de pé, todos, por favor.